que às vezes dentro dos problemas estão as promessas. Dentro das adversidades estão os propósitos. Dentro das dificuldades estão as promessas. Eu não consigo enxergar porque os meus olhos estão focados no momento. E o momento é de dificuldade. O momento é de luta. E quando eu olho para aquilo que eu vivo, eu não creio naquilo que Deus prometeu. Só que na verdade o momento que eu estou vivendo, Ele está preparando a promessa se cumprir sobre a minha vida. Eu estou dizendo que dentro dos problemas estão os propósitos. Deus permite as dificuldades para que as promessas dele se cumpram sobre a nossa casa. Como é que eu vou conhecer o Deus que me exalta se eu não for humilhado? Como é que eu vou conhecer o Deus que abre a porta se não tiver porta fechada? Como é que eu vou conhecer o Deus que cura se eu não ficar doente? Como é que eu vou conhecer o Deus que levanta se eu não cair no chão? Como é que eu vou precisar de um milagre se não tiver algo impossível? Eu estou dizendo que esse problema faz parte do processo para que aquilo que Ele prometeu se cumpra sobre a tua casa. Só que você precisa mudar a ótica de como você enxerga as coisas. Deus não permite o problema porque Ele quer o teu mal. Deus não permite o sofrimento porque Ele quer o teu mal. Na verdade, Deus permite o problema para que você cresça. Até porque ninguém amadurece sorrindo. Eu disse que ninguém amadurece sorrindo. Os problemas geram maturidade espiritual para você. Você não cresce em dias de festa. São as adversidades que te ensinam, que te projetam, que geram crescimento para a tua vida espiritual. Toda vez que Deus fala que Ele vai te exaltar, você vai ser humilhado. Toda vez que Ele fala que a porta vai se abrir, se prepare porque portas vão fechar. Toda vez que Deus fala para você que você vai crescer, se prepare para ficar pequenininho. Se Deus disse para você que você vai ter um grande ministério, que você vai viajar muito, que você vai ter muito dinheiro, que você vai ter um grande casamento, que você vai ser muito feliz, te prepare para passar no deserto. Se prepare para passar no vale. Te prepare para passar numa crise que você nunca viveu. Não. Deus não permite o problema porque Ele quer o teu mal. Deus permite o problema porque Ele sabe que a única maneira de você crescer é com deserto. Mas eu e você precisamos aprender a perseverar na fé. Mas se usarmos a fé que nós temos, Deus vai nos ajudar a alcançar aquilo que nós ainda não temos. Deus não responde necessidades, Ele responde fé. Muitas vezes nós achamos que porque precisamos de algo, Deus fará porque precisamos. Deus não responde necessidade, Ele responde fé. Todo homem precisa ser salvo, mas quem que vai ser salvo? Quem crer. Por mais que Deus deseja que todos se salvem, Ele não apenas sabe que eles precisam de salvação, Ele deseja que eles se salvem. É a fé que vai levar a pessoa a experimentar aquilo que Deus já sabia que ela precisava e que Ele queria fazer. Porque o justo vive pela fé. Quando eu e você entendemos isso, não há outro caminho a escolher, a não ser andar por fé. Ou simplesmente escolher não agradar a Deus e não viver a realidade de tê-lo como galardoador dos que o buscam em fé. Eu creio que todos nós preferimos a primeira opção. Nós estamos muito preparados, temos muita facilidade para lidar com as vitórias da vida, com os momentos felizes, mas a vida também é feita de episódios difíceis. Nós temos maturidade para entender que, segundo a palavra, nós vamos vencer a guerra, mas ao longo dessas batalhas perderemos algumas. E eu vejo nisso um exemplo muito significativo em meio a uma fé tão fragilizada, em meio a pessoas que só acreditam e só se relacionam com Deus. Se tudo der certo, prepare a sua fé para viver os momentos ruins, pois eles podem fazer parte da sua história e talvez esteja fazendo hoje. Que Deus te dê força através do Espírito Santo para superar essa crise, porque dá uma olhadinha, já essa tempestade passa e o Salvador vai sair em seu socorro. Guarda essa frase:
Toda vez que Deus quiser te exaltar, Ele te humilha. E Ele não te humilha para que você se sinta mal. Na verdade, Ele permite o mal para te fazer bem. Dá para entender um pouco a cabeça de Deus? Por isso que a matemática de Deus é diferente da matemática do homem. Maior para Deus não é quem cresce, é quem desce. Feliz para Deus não é quem está sorrindo, é quem está chorando. Grande para Deus não é quem se exalta, é quem se humilha. A percepção de Deus é diferente da percepção do homem. Então Deus está permitindo a dificuldade para que a promessa dele se cumpra sobre a minha casa. E vou dizer mais: você deve estar mais preocupado com as vitórias do que com os problemas. Por quê? Porque as vitórias nos colocam em uma zona de conforto, aonde parece que eu não preciso de Deus, aonde parece que está tudo muito bom, a saúde está legal, os filhos estão bem, então não preciso procurar Deus. Já as derrotas, elas nos impulsionam para perto de Deus. A porta fechada, a enfermidade, a crise, ela me leva para dentro do propósito. Por isso, na verdade, Deus está preparando o teu coração para receber as vitórias. Como pode isso? Por quê? Porque bênção fora do tempo não é bênção, é maldição. Então Deus está preparando o terreno para você receber a bênção. E guarda essa frase: toda vez que o diabo não te derruba com críticas, ele te derruba com elogio. Ele vai massageando o teu ego, vai te enchendo de honras, achando que você pode criar no teu coração uma soberba, um egoísmo, acreditando que você realmente pode alguma coisa, que você tem o poder para te levar à queda e à destruição. Por isso os problemas estão gerando raízes em você. Deus está te amadurecendo, está te colocando raiz. Por quê? Porque árvore sem raiz não suporta vento. São as dificuldades que estão gerando raízes em você, te amadurecendo, te ensinando. Deus está amadurecendo você para as bênçãos que estão para chegar. Que tudo que Deus tem para você já está preparado, já está pronto. Você acha que Deus demoraria tanto tempo assim para preparar a tua bênção? Você lembra de Gênesis? Em 6 dias Deus criou a terra e tudo que existe nela. Você acha que Deus demoraria tanto tempo assim para te entregar a tua vitória? Claro que não. Tudo que Deus tem para você já está preparado. Então, se já está preparado, por que eu não recebo a minha vitória agora? Aí que está. Deus não está preparando uma bênção para você. Deus está preparando você para receber a bênção. Não é a vitória que Deus prepara. Deus prepara isso aqui, o coração, para receber a bênção. Deus está preparando você para receber a bênção, te ensinando, te amadurecendo, para que você entenda que Deus tem um propósito sobre todas as coisas. Porque Deus, quando me chama, Ele não me chama mediante aquilo que eu sou hoje, mas mediante aquilo que eu posso ser amanhã. O que eu não sou hoje, o deserto me prepara para amanhã. Por mais absurdo que pareça, eu garanto que existe uma diferença enorme entre passar pelas fases da vida reclamando, chorando, se entregando ao desânimo, a ponto de desistir, pensando em parar de lutar, e passar pela mesma prova, agradecendo, dando graças a Deus. O mesmo sol que está sobre a minha casa é o mesmo sol que está sobre a sua casa. Deus derrama o mesmo dia para todos os homens. Todos os homens recebem
a mesma oportunidade todos os dias, o mesmo ar, 24 horas. E o que você tem feito? Ninguém vai sorrir o tempo todo e ninguém vai chorar o tempo todo. O que ele está dizendo? O deserto nunca será lugar de moradia. Você tem que atravessar. Pode ser longo, cheio de obstáculos, mas você tem que ter uma força necessária para caminhar. As lutas que você está passando agora, elas vão passar. E você que não tem luta alguma, vai chegar. Há o tempo de sorrir e há o tempo de chorar. Só que se você não souber suportar, tudo vai parecer maior do que é de verdade. Se você não souber suportar, tudo vai ter um tamanho maior do que é de verdade. E não é errado chorar, errado é desistir. Um homem sem fé, eu digo que é um homem perdido na sua própria solidão, no seu próprio distanciamento de quem ele realmente é. Então, quando você tem um sonho na sua alma, quando você fala, eu quero uma coisa, e de repente você começa a colocar um monte de obstáculos, mas isso não é possível, não vai dar certo, não é para mim, eu não mereço, eu não sou capaz, não vai dar. Tudo isso vai minando a sua força, vai minando o seu poder. E quando você vê o seu poder sendo minado, automaticamente você desconfia do poder do Criador. É a hora que as nossas orações, elas não são orações de elevação e de encanto e de agradecimento, mas são orações de pedintes, de súplica, de dor, de até dúvida se irão nos ouvir ou não. E quando nós oramos dessa forma, a gente não está se conectando com Deus. Nós estamos nos conectando com a pobreza que criamos dentro de nós, com a falta de força e de fé em nós. Nós estamos no sentimento de solidão. E o que é solidão se não estarmos apartados do Criador? Se você está sorrindo hoje, você vai chorar amanhã, porque não existe um sorriso eterno. E se você está chorando hoje, você vai sorrir amanhã, porque também não existe um choro eterno. E esse é o problema. O problema é que nós fazemos as estações ficarem. Estamos na fase do sorrir e queremos que o sorriso esteja para sempre. Ou quando estamos na fase do choro, ampliamos tanto o choro que parece que nada vai mudar no curso espaço de tempo. Que vai ter tempo que eu tenho que lutar por algo, lutar com todas as minhas forças, lutar para manter, lutar para segurar, e vai ter tempos que eu vou ter que simplesmente desistir de algo. Todo crescimento que não é integral não é crescimento, é deformação. Há tempo de curar, mas há tempo de ficar doente. A gente vive numa fase onde a nossa sociedade está tão doente, porque nós só acreditamos em uma realidade, a realidade da felicidade. Eu tenho que ser feliz. Você abre as redes sociais, todo mundo é feliz. E quando você vê a postagem de todo mundo e você olha para a sua vida, você fala, nossa, eu sou um baita de um azarado, porque olha como as pessoas são felizes, olha como elas sorriem nas redes, olha como elas postam fotos, todo mundo sorrindo. Você não sabe o que está por trás das postagens. A gente vive uma vida onde a sensação de felicidade é presente. Então, será que nós realmente sabemos quem somos? Porque se você não sabe quem você é, alguém vai dizer quem você é. E tudo está relacionado à capacidade de suportar. E quando você acha que só tem estrutura para a felicidade, quando a contrapartida do tempo chega até você, você sente um desgraçado, azarado, totalmente fora de contexto. Eu creio que os problemas não são para me destruir, mas os problemas são sim para me fazer vencer. As fases da vida vão oscilar. E por que elas oscilam? Para crescer. Por que as fases da vida oscilam? Para você desenvolver. Arranca da tua vida o choro. Arranca da tua vida hoje os capítulos da tua vida que você foi humilhado, e vai ver o tolo que você seria hoje, o sonso que você seria hoje, o ingênuo que você seria hoje. Tire da sua vida os capítulos que você foi traído, humilhado, os capítulos que você foi injustiçado. Arranque todos eles, deixe só capítulos de alegria. Você seria igual um tonto. Graças ao capítulo amargo, nós amadurecemos, calejamos, aprendemos a ter sabedoria, discernimento, e para dizer como já disse, eu aceitei o bom de Deus, por que não aceitaria o mal? O Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor.
Quando você descobre, desperta o poder imensurável que a sua mente tem de criar a sua realidade, você começa a se sentir parceiro de Deus, co-criador do Criador. E quando você assim se sente, a sua fé se estabeleceu. Não uma fé cega, mas aquela fé convicta que você pode enfrentar qualquer obstáculo. Você sabe que todas as pedras do caminho são sinais que te conduzem a Deus, te conduzem à sua perfeição. Que você pode sim sentir dor por alguma situação, mas você jamais entrará no sofrimento intermitente, porque você sabe que essa dor é um sinal para você despertar, para você crescer, para você alavancar, para você ir adiante. E toda vez que nós falamos desta força que o ser humano tem de sair das cinzas e encontrar uma luz no túnel, nós estamos dizendo que essa força é o quê? É Deus dentro dele.